um julgamento com uma das turmas do STJD, aplicando punição por unanimidade, 5-0 para o esporte. A questão do jogo Sport Fortaleza. O atentado que sofreu a delegação do Fortaleza depois da partida. O Sport acabou sendo punido pelo STJD, já ali uma punição iniciada, né? Uma punição preventiva, que foi tirar a torcida do Sport em qualquer estádio, seja como mandante ou visitante, e agora a punição foi ampliada, digamos assim, ou foi determinado um prazo para ela. 8 partidas, uma multa de R$80 mil e também como visitante, a torcida do Sport não poderá comparecer nos estádios, enquanto não forem cumpridos os 8 jogos de punição com portões fechados, atingindo aí a Copa do Brasil amanhã, a Copa do Nordeste, e se mantida essa decisão, pega também ali o início do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Estadual não vale. Repercussões desta terça-feira rubro-negra com o repórter Leonardo Boris. Muito boa noite para você, Boris. Boa noite para você, Haroldo Costa. Boa noite, amigo, amiga, ligados aqui no Bola Rolando. E você fez a narrativa correta. Por quê? Logo após o trágico acidente a 5 quilômetros, 6 quilômetros de distância da Arena de Pernambuco, a tentativa de homicídio aos jogadores do Fortaleza, houve o procurador do STJD oferecendo uma denúncia e monocraticamente o presidente do STJD determinou o fechamento de toda e qualquer catraca de ingresso do torcedor do esporte nos jogos do rubro-negro da Praça da Bandeira. Como você bem disse, tanto dentro como fora de casa. E hoje foi julgada a liminar na 2ª Comissão Disciplinar do STJD. E o procurador ofereceu a seguinte sentença aos que estavam na bancada de jurados. Estavam presentes, como você disse, 5 auditores, inclusive o presidente da 2ª Comissão Disciplinar, que votou favorável a esta punição. Vamos a ela. 8 jogos sem presença de público, tanto em casa como fora de casa. R$8 mil da multa... 80 mil para a multa ao esporte pagar. O esporte que foi defendido pelo vice-presidente jurídico Dr. Rodrigo Guedes e também pelo diretor jurídico Silvio Batista Neto. Eu estou, inclusive, aguardando agora a palavra do presidente do esporte, Yuri Romão, que está se pronunciando neste exato momento em gravação, e a qualquer momento, até no movimento esportivo, nós poderemos colocar a palavra do presidente do esporte. Cabe recurso, porque não foi no pleno do STJD. E o recurso será, claro, pedido pelo esporte para o pleno do STJD. E aí, um julgamento mais amplo, que inclusive a Procuradoria do STJD pode pedir até 10 perdas de mando de campo. Vamos a esta punição. Amanhã, contra o Muricy, Copa do Brasil, 19 horas, portões fechados. Campeonato Pernambucano, sábado. É uma pergunta recorrente nas redes sociais. Não tem punição, só em competições administradas pela Confederação Brasileira de Futebol. Como você disse, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato da Série B a posterior. O esporte
já cumpriu 2 jogos desta punição dos 8. Então tem mais 6 a cumprir. Outra pergunta recorrente nas redes sociais. Boris, são 6 jogos, 8 jogos, vamos esquecer os 6. São 8 jogos como mandante e mais 8 como visitante? Não. A punição está dentro destas 8 partidas, tanto como mandante como para visitante. A gente não esperava outra coisa, né, Boris? Eu até conversava ontem com o João, o clima era para isso mesmo, a punição aplicada, ela não é justa, né? À medida em que a gente sabe que o esporte acabou sendo prejudicado por bandidos, né? Uma facção criminosa tentou matar, como você falou aí, uma tentativa de homicídio contra os jogadores do Fortaleza, e aí o CNPJ, né, do esporte é punido. E uma torcida inteira. Eu já falei sobre isso aqui, né? Estão punindo pessoas que vão para o estádio, que gostam de futebol, que são sócias do esporte, que vão para lá, que assistem os jogos, que não tem nada a ver com esse banditismo que foi o que aconteceu naquela noite lá, depois da partida Sport Fortaleza. É uma punição injusta, mas o clima era para isso mesmo, né, Boris? E ficou dentro da punição injusta, para quem acompanhou o julgamento, foram votos controversos por demais. E teve um auditor que pediu a exclusão do esporte. Que foi o senhor Washington Oliveira. Ele, baseado no artigo 205 do CBJD, ele pediu a exclusão do esporte da Copa do Nordeste. E municiou a Federação Cearense a recorrer pedindo essa exclusão. O que vai acontecer. O que vai acontecer ao pleno. Mas nenhum dos demais auditores, nem o presidente, concordaram com o pedido na segunda Câmara Disciplinar do STJD. E quando eu digo votos por si só incoerentes e não muito substantivos, foram abstratos, como por exemplo a citação: o esporte não apresentou nenhum criminoso. Ora, o esporte não tem poder de polícia, o esporte não é investigador, o esporte não é, ou como você muito bem disse, o CNPJ do esporte é um clube social de futebol. Até onde eu sei, o esporte não tem, como nenhum clube no Brasil e no mundo, tem esse poder de polícia de apresentar ou prender, seja lá quem for, em qualquer circunstância, em qualquer delito, seja pequeno ou grande. E aí o esporte vai buscar, por isso que eu estou esperando muito, aguardando a palavra do presidente Yuri Romão para dar um direcionamento ao torcedor do esporte. Outra questão que eu ia colocar para você é a seguinte: veja, foi uma pena dura? Sim. Foi, mas na colocação do voto, se você pensar que você podia dar de punição 10 jogos de portões fechados, inclusive sem a carga de ingressos ao visitante, e 100 mil de multa pecuniária, você coloca na mesa um esculacho ao Sport Clube do Recife e dá 8 jogos de portões fechados com 80 mil de multa pecuniária. Ou seja, reduziu em 20% a pena máxima. Chega a ser controverso. Reduziu em 20%. Chega a ser a controvérsia. Agora, Boris, pelo histórico, né, do esporte lá no STJD, isso não foi um agravante. Foi citado a questão do Vasco da Gama. Um agravante terrível, né? Foi. Aí foi. Então, esses marginais. Meu Deus, como falar com marginal, Boris? Me diga aí. O marginal só aceita a palavra da justiça, claro. Sob a forma da lei. A forma da lei. Então, e que a Secretaria de Defesa Social possa
fazer cumprir a lei. É isso que eu queria dizer aqui. Primeiro, a gente lamenta que não tenha ninguém preso. Segundo, lamentamos profundamente um dos fatos mais graves e tristes da história do nosso futebol, né, que foi essa tentativa de homicídio, esse ataque, esse atentado contra a delegação do Fortaleza, que não tem nada a ver com futebol, né? Tentaram ali cometer um crime grave. E terceiro, ver o esporte tentar se defender, tentar evitar uma punição maior e ver o esporte realmente ser derrotado. Defender o seu CNPJ sem ter o porquê. Mas ser derrotado realmente por esse tribunal. Claro. Que, como eu falei aqui, o clima era para isso mesmo. O clima era para punição. E eu acho, Boris, que no pleno também, talvez reduza um pouco. Mas o clima no STJD é para punir. Porque o pleno, ele tá dando uma satisfação... Não, o pleno não, perdão. Retiro o pleno porque não foi pro pleno. A primeira... O STJD, até agora, desde o começo da liminar, ele tá dando uma satisfação social. Certo? Ele tá tentando aplicando uma lei dentro da cabeça dos auditores do STJD, está dando uma satisfação à sociedade. Eu diria que ele está tentando ser didático. Sim, né? Sim. Se vocês, algum criminoso no Brasil, fizer isso, novamente a punição vai ser essa. Isso. É isso que ele está querendo dizer, né? Isso. Usando o esporte como... Aliás, até um amigo nosso, o grande Mário, né, Oliveira, jornalista aqui... Editor da TV Jornal. Isso, editor da TV Jornal, jornalista, disse que agora criou-se jurisprudência. Né? Quando alguém tentar fazer alguma coisa parecida com isso, vai ter que punir o clube. O que não houve, me parece, numa partida Flamengo. Isso. Em que o Flamengo foi absolvido, foi levado a julgamento por conta de um ataque ao ônibus do Atlético Mineiro longe do Maracanã. Quer dizer... Eu vi o vídeo do esporte no início da defesa, torcida do esporte aplaudindo o Abel Braga, torcida do esporte fazendo ações de inclusão social. Vi no vídeo também o próprio Marivaldo. Aí entra... Marivaldo foi escolhido o maior torcedor do mundo, né? Pela Exato. FIFA, no prêmio da FIFA Best. Ele foi premiado, o esporte ganhou notoriedade mundial com aquele prêmio para um torcedor do Esporte Clube do Recife. Mas o clima realmente era o clima era para punir. Eu não sou jurista. Quando eu senti ali as primeiras intervenções, eu vi que o clima era realmente para punição. Eu não sou jurista, eu não sou advogado, mas evidentemente eu posso, como jornalista e como ser humano, analisar o controverso. Qual foi o controverso? Quando o esporte apresenta todas, Marivaldo, o Abel Braga, tudo, quando apresenta tudo, aí vem um auditor e diz, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas não apresentou os criminosos. Mas o esporte não é polícia. É isso que eu quero colocar. Eu não quero colocar a torcida contra os auditores, o STJD, eu estou analisando o controverso. Se vocês pegarem a gravação, vocês vão ver, eu passei toda a manhã assistindo para poder fazer meu noticiário hoje à noite. Então, vocês vão ver que há o controverso. A palavra nazismo foi usada. Isso é muito forte. As pessoas têm que começar a ler o que foi o Holocausto, o que foi o nazismo. São criminosos? São criminosos. Ponto. Agora, o esporte não tem o poder de polícia. Isso é fato, isso é claro. Se tivesse acontecido aos domínios do esporte, na Arena de Pernambuco, na Ilha do Retiro, ou em qualquer lugar, se fosse o Santa Cruz, no Arruda, se fosse o Náutico, no Eládio de Barros Carvalho, é de responsabilidade. Talvez uma corresponsabilidade. Agora, a 6, 7 quilômetros de distância, você pega um punhado de moleques bandidos que armam um apedrejamento que nem sabiam se era o ônibus dos jogadores de Fortaleza, não importa,
poderia ser um ônibus até de torcedores, pouco importa isso, é uma tentativa de homicídio. Agora, caiu no colo, infelizmente, dos jogadores do Fortaleza. E aí, toda essa balbúrdia, porque se fosse contra torcedores, também deveria ter a balbúrdia. Mas o esporte, aí é que eu quero colocar, os auditores foram controversos em seus votos, porque muitas vezes citaram, tá tudo muito bom, tá tudo muito bonito, o esporte está tentando fazer isso, está tentando fazer aquilo, mas não apresentou os bandidos. Ora, e o esporte tem poder de polícia apresentar bandido, Haroldo Costa? Entendi. Foi cobrado do esporte uma ação, foi cobrada uma ação que o esporte não tem. Não tem sentido. Ele não tem a capacidade, né, de identificar Exatamente. esses bandidos. Mas o clima era para punir mesmo. Bom, amanhã tem Sport e Muricy, é o primeiro jogo da punição, Boris. No caso já foram 2 punições, né? Porque o Sport já jogou por 2 vezes. Antes mesmo... Mas não conta, né? Conta. Eu estava conversando com o João Vitor sobre isso. Conta? Pelo menos foi o que me foi colocado. Eu vou até depois tentar falar com... Autos e Esporte e Trem e Esporte? Bom, e Trem e Esporte, Eu acho que por favor, torcedor, eu vou... Quem não sabe, quem não tem a certeza, tem que ser perguntado. Eu vou perguntar ao doutor Rodrigo Guedes. Havia uma punição preventiva. Aí agora... 2 já foram, foram feitas. Aquela era só preventivamente. Preventivamente. Agora há uma nova punição de 8 jogos. Né? Agora houve uma corroboração de uma punição. Acho que essas 2 não contam. Acho que não contam. Eu vou trazer isso. Nós temos um movimento esportivo. Eu vou trazer isso, eu tenho tempo, porque o doutor Rodrigo, inclusive, saiu direto do tribunal para a capital pernambucana, para o aeroporto para a capital pernambucana. E quem, por favor, tiver meu WhatsApp, que puder responder, eu estava até conversando com o João Vitor sobre isso. Mas em todo caso, nós citamos aqui 2 jogos fora. Então, esse jogo de amanhã é o primeiro com portões fechados. Seria o primeiro com portões fechados teremos mais em 8, casa. Isso. Teremos mais, além desse, mais 7. Não. Se for considerado os 2... Porque a punição do visitante, você deve ter visto. Está incluído. Mas ela vale enquanto a punição não for dos 8 jogos. Exatamente. Então, esse é só o primeiro. Então, é bom se explicar isso e eu vou atrás dessa informação. Com certeza. Porque entre um jogo e outro em casa, você pode ter 2 fora. Isso não conta. Entendeu? A punição ela é aplicada da seguinte forma. A torcida, como visitante, a torcida do esporte não poderá comparecer aos jogos enquanto a punição de jogos com portões fechados não for concluída. Já tenho a resposta. Entendeu? E obrigado às fontes. A pena começa agora. É o primeiro jogo em casa. Exatamente. E aí, no decorrer desses 8 jogos, obrigado, Alessandra Matias, no decorrer desses jogos, a partir do primeiro amanhã, jogando todo fora... Todo jogo fora é sem torcida. É sem torcida, valendo para a punição. Aí você pode ter... Obrigado, Alessandro Matias. Você pode ter 5. Você pode ter 6 jogos fora dentro desses 8. Não, ficou muito claro. No período dos 8. Se por acaso tivesse um jogo em casa e tivesse sido de portões fechados, poderia até contar. Mas como foram 2 jogos fora... Isso. Entendeu? Então, a partir de... Trem e Autos. Trem e Autos. Então, não contou. Conta. Então, são 8 jogos. Começa agora. Começa Obrigado, amanhã. Alessandro Matias. Começa amanhã. Seria um jogo legal, hein? Um jogo pra torcida, jogo único. No jogo clima, que vale 2 milhões e 200. No clima da Copa do Brasil, que é sempre decisivo. Um jogo que vale 2 milhões e 200. Mas... Começa o prejuízo, né? Começa o prejuízo, mas em compensação, eu vejo que quando se tem uma coisa que não lhe cabe responsabilidade, talvez a palavra compensação não caiba, viu, Haroldo? Porque eu vou falar do Campeonato Pernambucano. O Sport colocou 45.500 ingressos à disposição.
Foi uma loucura o que a torcida do Sport fez. É verdade. Ela comprou quase tudo em 2 dias. Sim. E não tem ingresso já para quase quem quer. Só tem na zona leste, que é embaixo das cabines, né? Alguns poucos ingressos. Não tem. É casa cheia. Porque no Campeonato Pernambucano não tem a punição. Agora, não é uma compensação. É apenas um fato a registrar. Porque compensação de uma coisa ruim, eu não posso compensar, né? A torcida do Sport fez o seu papel, né, entendeu. Verdadeira, né? O jogo é decisivo, né? No sábado, o jogo é. vale uma vaga numa final de competição, e tem essa rivalidade, e tudo isso influiu. E o torcedor do Sport abraçou, né, novamente o time, como gosta de fazer e sempre faz. Agora, realmente... começa amanhã uma punição maior que vai atingir Copa do Brasil, Copa do Nordeste e vai pegar ali o início do Brasileirão. E depois, se o Sport passa pelo Muricy, ele pode jogar uma partida contra um time grande na Copa do Brasil. E esse jogo pode ser na Arena de Pernambuco, já que a ilha está em obras, e é mais uma facada no bolso do Sport. É aquele prejuízo, não é, Boris? Esportivo e financeiro. E aí prejuízo esportivo, você ter a torcida ali no clima do jogo, e financeiro, porque não tem cobrança de ingresso, né? E você não tem os bandidos presos. Bom, o Thierry e o Fabinho ainda em departamento médico. Não acredito que os dois atuem amanhã como Muricy. Essa questão de time alternativo, também pelo que eu conversei com as minhas fontes, não há possibilidade. Não. Mesmo porque vale de... Agora, então, é que não há mesmo possibilidade. Um prejuízo financeiro desse, tem que botar o que tem de melhor amanhã. Exatamente, 2.200.000. A arbitragem será de Jonathan Beckenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul, auxiliado por Lúcio Beisserdorf, do Rio Grande do Sul, e André da Silva Bittencourt, também gaúcho. O quarto árbitro, Thiago Nascimento. Apenas em relação ao time que começou a partida contra o Santa Cruz, eu acredito que o Barleta comece o jogo. O Barleta pode começar até na vaga do Romarinho, porque aí o técnico Mariano Sosso, ele pode escalar o Pedro Lima, que o Pedro Lima tem a condição de jogo. Então você tem Kaique França, Pedro Lima, Alisson Cassiano, tem na quarta zaga o Castan e o Filipinho. Você tem no meio campo o Felipe Alan Ruiz, Fabrício Domingues, Barleta, Gustavo Coutinho e Lucas Lima. Me dá a sensação que esse será o time para começar o jogo amanhã contra o Muricy de Alagoas, 19 horas, com transmissão da Rádio Jornal e da JCFM. E quem falou sobre o assunto foi o goleiro Kaique França, que, na verdade, nessa turbulência de notícias e jogos, você teve uma decisão de uma semifinal no Campeonato Pernambucano no último sábado e teve que mudar a chave. Como você mesmo citou, é uma virada de chave, porque é outro campeonato, é uma decisão, né? É um jogo de eliminação, um jogo de mata. Então, a gente, depois de terminar o jogo no sábado, a gente já fez essa virada de chave, porque era necessário, de se preparar, de se concentrar, de estar mentalmente forte para um outro campeonato. E a gente chega muito bem para esse confronto aí da Copa do Brasil. A gente vem de uma sequência de jogos em seguida, né, que a gente sabe que é desgastante, mas, como eu falei, o grupo mentalmente é muito forte. A gente sabia que esse momento ia chegar, com decisões, jogos seguidos um do outro. Então, desde o domingo a gente já está se preparando, focado nesse jogo da Copa do Brasil, né, em busca da classificação, em busca desse nosso objetivo. E, como eu falei, a preparação vem sendo feita com repouso, com os treinos, para a gente poder chegar muito bem para o jogo. Esse goleiro Kaique França que foi procurado pelo Internacional, o Sport foi procurado pelo Internacional, mas não foi à frente nenhum tipo de negociação. Haroldo Costa.
Valeu, Leonardo Boris, trazendo para você as notícias do esporte. Amanhã tem Esporte Muricy, 7 da noite na Arena de Pernambuco. Primeiro jogo pós-punição aí do STJD para a partida